Nas vastas planícies e montanhas gélidas de Skyrim, não é muito difícil a gente se deparar com diversas figuras e NPCs e, consequentemente, inúmeras quests diferentes. Porém, Skyrim para mim sempre teve um problema específico, que é, convenhamos aqui, a qualidade dessas inúmeras quests. What the fuck is this piece of shit? Skyrim é meu jogo favorito, mas vamos concordar em uma coisa: boa parte das questlines deixam alguma coisa a desejar. Acho que o maior exemplo para mim sendo a linha de quests da Guerra Civil, que basicamente se resumia em você ir de um lugar pro outro, enfrentar vários soldadinhos buchas e partir pro próximo e seguir assim até a última missão. Enquanto o antecessor dele, o Oblivion, mesmo ele tendo virado piada por conta do seu diálogo estupendo, How are you? Been better. How about you? Not bad. Good to hear. Goodbye. Goodbye. e limitações técnicas, Snow. We need more snow. Can't have enough snow. Indeed. suas quests tinham histórias e diálogos interessantes, por menores que essas quests fossem. Mas em Skyrim, pra mim, tem uma quest que de fato grudou comigo. E na verdade me perturba, de fato, até hoje. É até engraçado falar isso, porque a gente tá falando de Skyrim, né? Mas a parte mais intrigante é que sequer é uma quest propriamente falando. Tipo, ela não tem marcadores te mostrando pra onde ir, não tem NPCs e sequer diálogos. E todo o mistério é resolvido pelo jogador juntando pistas em diários e analisando o cenário. E ela se passa num lugar totalmente isolado, que sequer é citado por alguém ou escrito em algum lugar em todo o jogo. O farol Frostflow. Esse farol fica próximo à costa entre Dawnstar e Winterhold, que são, entre muitas aspas, as duas das cidades principais do jogo. Eu falo entre aspas porque você tem uma ou duas missões importantes lá e literalmente você não tem nenhum motivo para pisar lá depois. Mas essa região em específico entre essas duas cidades, o jogador naturalmente não tem nenhum motivo para ir. Não tem nenhuma quest, não tem nenhum NPC que aponte passar por lá em nenhum momento. E apesar do fogo no topo do farol ainda estar aceso, não tem absolutamente nenhum sinal de vida no farol em si ou nos arredores dele. Na verdade é justamente o contrário, visto que chegando no farol, a única coisa que é possível ver ao redor dele é um cavalo morto. Mas é entrando no farol em si que a gente vê a real precariedade da situação. Entrando no farol, a gente encontra um lugar totalmente revirado. Mesa quebrada, sangue pra todo lado, o teto vazando e uma mulher morta no meio da sala. E do lado dela a gente encontra um machado de Falmer, porém sem nenhum Falmer à vista. Na lareira, no canto da sala, tem uma criatura chamada Caurus, e ao lado dele, jogado no chão, um machado ensanguentado, mostrando que claramente haviam mais criaturas ou até mesmo outras pessoas quando essa situação desencadeou. No mesmo andar a gente consegue ver até 4 portas. Uma leva para o andar de cima e está trancada. 2 levam para os quartos e uma delas é possível ver sangue debaixo da porta e a outra leva para o porão. E é importante mencionar que o clima desse lugar é pesado, mas apesar de não ter nenhum inimigo à vista, a gente consegue ouvir diversos barulhos, chiados e arranhões vindo de algum lugar do farol que a gente não consegue determinar exatamente de onde vem.
E também tem a porta do porão, que também está trancada, porém a gente consegue ver um grande rastro de sangue debaixo dela, além de vento passando por debaixo da porta. Indo nesse quarto ensanguentado, a gente vê mais sangue no chão, vindo de uma das camas. Mas o quarto, surpreendentemente, ele não tá revirado, como se sequer tivesse tido uma luta apesar do sangue. E é na mesa desse quarto que a gente encontra o primeiro diário de uma garota chamada Sudi. Ela fala que odeia esse lugar e que não queria vir para Skyrim, que sentia saudade das grandes cidades portuárias que ela vivia, falando que vivia entediada e apesar da influência do seu irmão Manny, que queria convencer ela a fugir, ela não queria abandonar os pais desse farol congelado e afastado do mundo. Ela relata que a mãe dela ficava brigando com eles direto, acusando eles de roubarem coisas do porão que viviam sumindo. Ela diz também que houve diversos grunhidos e arranhados vindos do porão à noite, e que se você parar para analisar, é extremamente similar ao que a gente ouve desde que a gente pisa dentro desse lugar. Mas ela achava que era simplesmente seu pai limpando o peixe. Até que um dia ela desceu até lá e viu que era seu irmão que estava por lá. E ela achou que ele estava pregando algum tipo de peça nela, querendo assustar eles, convencer os pais deles a sair de lá. Essa vai ser a minha melhor vigarice. Porém, logo na mesma noite, quando eles estavam dormindo, ela acordou no meio da noite, ouvindo os barulhos novamente. Só que dessa vez, o Manny ainda estava na cama. Ela diz também que seu pai sai do farol por alguns dias para ir na cidade mais próxima, comprar venenos e armadilhas para caso realmente fossem Skivers, né, que são os ratos gigantes de Skyrim. E depois menciona que o Manny na verdade estava acusando ela de ir no porão e fazer os barulhos e sumir com as coisas. Ainda convencida de que é ele o causador disso tudo, esconde a chave do porão que andava com ele dentro de uma das lembranças da sua mãe. E menciona que os arranhados estão cada vez mais altos. E no outro quarto, dessa vez dos pais, a gente consegue achar outro diário, dessa vez da Hamat, a mãe que encontramos na sala. E é no diário dela que a gente descobre do porquê deles estarem aqui, que era basicamente um sonho de casal. A Hamat e o marido dela passavam de vez em quando pela costa de barco, a caminho de Solstheim, e todas as vezes eles viam o farol. Então o marido dela disse a ela que em algum momento ele iria comprar o farol para eles viverem nele. Ela fala também das coisas sumindo no porão, assim como no diário da Sudi. Ela diz que sabe que seus filhos têm problemas em se adaptar à vida aqui, mas que quer passar mais alguns anos com eles até que eles possam seguir finalmente seu próprio rumo. Além de dizer que seu marido, Rabbit, pediu a ela para que quando ele morresse, ela colocasse seus ossos no farol para que ele pudesse observar o oceano para sempre. Só que diferente da Sudi, ela vê esses barulhos muito mais como uma inconveniência, no caso, como Skivers ou os próprios filhos pegando peças lá embaixo. Diferente de Sudi, que relata como se fosse algo mais sinistro de certa forma. Voltando para a principal cena do crime, a gente vai até o corpo da que agora recém descobrimos se chamar Hamat, a mãe da família, e encontramos o último diário. Dessa vez o diário do pai, Rabbit. Ele fala que depois de anos velejando de Hammerfell até Solstheim, que é uma ilha que fica próxima de Skyrim, eles juntaram dinheiro bastante para finalmente comprar o farol que eles viam todas essas viagens, e que pretendiam passar os seus últimos anos na paz e tranquilidade do lugar. Ele diz que as discussões sobre as coisas sumindo e os chiados do porão pioram a cada dia, e que Manny diz até que a mãe dele está ficando louca com a isolação, porque o próprio Rabbit diz que sinceramente não faria sentido, visto que era o sonho dela morar aqui. Ele diz que sua filha não para de falar dos arranhões e que então ele finalmente decide ir até a cidade para comprar venenos e armadilhas para caso realmente fossem os perigosos ratos gigantes de Skyrim. E é ao voltar que ele vê o mesmo cenário que a gente. A sala toda revirada, porém com uma criatura em cima da sua agora falecida esposa. Ele mata a criatura com um machado, vê que suas crianças desapareceram e que tem o rastro de sangue que levam ao porão. E sem mais nem menos, ele vai atrás dos seus filhos, trancando a porta do porão atrás dele. Depois de descobrir tudo o que aconteceu aqui em cima, voltando um pouco no tempo, a gente consegue se lembrar do que a filha disse no diário dela, falando ter escondido a chave do porão dentro da herança favorita da mãe. Porém, que nem eu disse, isso não é propriamente uma quest. Então não vai ter nenhum marcador dizendo aonde você tem que ir, onde você tem que procurar,
ou onde está essa chave. Porém, procurando um pouco a sala, a gente consegue descobrir dentro de um vaso em cima da lareira, finalmente, a chave do porão. E é com essa chave que a gente abre a porta e desce até o porão. E na escadaria, além de mais sangue, a gente consegue já ver de fato diversas armadilhas. Que eu inclusive pisei em uma tentando fazer um take de suspense descendo essa escada. Chegando no porão em si, a gente já encontra mais daquela mesma criatura que a gente encontra lá em cima, os Chauros. Mas depois de lidar com eles, a gente consegue observar o porão com mais calma. Em sua maioria, além da grande quantidade de neve, tá tudo dentro dos conformes. Até a gente ver do outro lado da sala, que aí sim a gente vê a porta das criaturas. O lugar da onde vinha a fonte dos arranhões. E observando esse buraco, nós vemos um forte vento saindo dele. E esperando encontrar a fonte do problema e solucionar esse mistério, a gente adentra. E logo de cara a gente já encontra algumas tendas com Falmer e um Caul que atacam a gente à vista. E depois da gente lidar com eles, a gente já encontra aqui o corpo do Manny, perfurado por uma espada de Falmer, mas sem a sua irmã ou pai à vista. E é percorrendo mais um pouco dessa caverna, a gente encontra não só mais Falmers e Chauros, como aranhas gigantes agora também. E não muito longe de onde a gente encontra o Manny, a gente encontra Sud, infelizmente também morta. Em uma das duas notas que a gente encontra com ela, na primeira ela diz que ela e seu irmão tinham sido sequestrados e separados e que seu pai tinha encontrado ela antes de ser atacado por um Chauros e contrair o veneno da criatura e ser sequestrado também. No outro ela diz que pode ver outras pessoas que também foram sequestradas e que todas foram levadas para o fundo da caverna. Ela diz que gritos podem ser ouvidos constantemente, mas nenhuma retorna. Antes do seu pai também ser levado para o fundo da caverna, sem poder falar nada, ele entrega uma adaga para sua filha, que diz no fim da nota que apesar do seu pai não ter conseguido falar nada, ela sabe o que tem que fazer. E seguindo mais a fundo ainda na caverna, a gente chega no centro de tudo. E depois de enfrentar mais das mesmas criaturas, a gente vê ao longe a mãe dos Chauros, responsável por todo o desaparecimento não só do farol, mas como descobrimos recentemente, de outros lugares. Depois de enfrentar essa matriarca e duas das suas crias, que ajudam ela a te apagar da face da terra, finalmente damos conta desse bicho. E vasculhando os restos da mãezona, nós encontramos o que restou de Rabbit. E sem muito mais o que fazer, eu volto lá pra cima, e dessa vez com a chave que eu encontrei com os restos de Rabbit, eu libero o caminho pro topo do farol. E em respeito ao falecido, eu realizo o último desejo dele, que desejava que, assim que morresse, seus restos fossem colocados no farol para que ele pudesse olhar o oceano para sempre. E assim encerrando o mistério do farol Frostflow. E fazendo isso, mesmo não sendo uma quest propriamente dita, realizando o desejo do Rabbit, a gente recebe uma habilidade passiva única, um bônus de 10% de eficácia nas suas magias de cura, além do o clássico baú de tesouro no final da dungeon. Mas o que realmente fez essa missão grudar na minha mente é como tudo que aconteceu aqui, coisas como a chave do porão, tudo é descoberto pelo jogador analisando, explorando o cenário e lendo os diários, que é totalmente diferente de todo o resto do jogo. Mas o que eu acho que o que essa missão realmente brilha é o fato de que isso muito provavelmente não é um incidente isolado. Skyrim se passa em um universo cheio de criaturas e demônios e criaturas místicas. Então, quantas famílias como essas, quantas pessoas passaram por uma situação como essa ou até pior e a gente nem sabe. E quando eu subo no topo do farol Frostflow e queimo os restos de Rabbit, mesmo sabendo que não tem mais nenhuma criatura hostil aqui, é impensável pra mim que esse lugar seja digno de vida mais uma vez. E ainda embora eu só posso rezar que essa chama do farol apague logo e que todo esse lugar seja abandonado e esquecido pra sempre. Adeus.